Olá, pessoal! Eu sou a professora Ângela e o tema da aula é problema envolvendo conjuntos. Toda vez que nós tivermos uma situação problema, é muito importante ler o problema e verificar quais são os dados que o problema nos fornece e o que ele está perguntando. Então vamos para a nossa leitura. Num grupo de 2.000 eleitores entrevistados, constatou-se que 1.400 eleitores recordavam qual candidato a deputado federal haviam votado. 1.200 eleitores recordavam qual candidato a deputado estadual haviam votado. 300 eleitores não recordavam nenhum dos candidatos em que haviam votado. E o que nós temos que fazer? Preencher a tabela. E a tabela pede o seguinte: recordaram os votos, então nós temos aqui as pessoas que recordaram os votos para ambos os cargos, apenas para deputado federal, que é o que nós temos que preencher, e apenas para deputado estadual, que é o que nós temos que preencher. E aqui é a coluna das nossas respostas, que são os números de eleitores. O que nós temos que observar aqui? Eu disse para vocês que toda vez que nós formos resolver uma situação problema, é muito importante verificar os dados que este problema nos traz. O primeiro dado é que um grupo de 2.000 eleitores foram entrevistados. Porém, nós temos que 1.400 eleitores recordam o nome do candidato federal que votaram. 1.200 recordam o nome do deputado estadual e 300 não recordam. Se nós somarmos esses dados, 1.400 mais 1.200, nós temos 2.600. 2.600 mais 300, 2.900. Opa! Passou do número de pessoas que foram entrevistadas. Por que isso aconteceu? Porque dentro do grupo de pessoas que lembram o nome do deputado federal, nós temos também as pessoas que lembram o deputado estadual, ou seja, nós temos um grupo de pessoas ali que lembram tanto o deputado federal em qual votaram, como o deputado estadual no qual votaram. Então, por isso que nós temos essa diferença ao somar, sendo que apenas 2.000 eleitores foram entrevistados. E aí, como que nós podemos resolver esse tipo de problema? Utilizando aí os conjuntos. E nesse caso, nós temos aqui, olha, a representação num diagrama de Venn. Por quê? Vamos chamar de F os eleitores que recordam o candidato federal, que no caso são 1.400. Vamos chamar de E o conjunto das pessoas que lembram o candidato que eles votaram para deputado estadual. Porém, como eu disse a vocês, dentro desses dois conjuntos aqui, nós temos as pessoas que votaram tanto para um quanto para outro e lembram. E quem são essas pessoas? Não sabemos. Tem aqui o resultado, mas eu já vou explicar como que nós chegamos aqui. Então, nesse primeiro momento, que faz de conta que a gente ainda não sabe que são os 900, nós vamos pensar o seguinte: o número de pessoas que se recordam em quais dois candidatos votaram, nós vamos chamar de X. Por que de X? Porque nós ainda não sabemos. E aí o que nós temos então? Nós temos uma intersecção. Então nós temos pessoas que lembram do deputado federal e lembram também do deputado estadual. Por isso, esta intersecção. E aí, desses 1.400 que lembram qual deputado federal votaram, eu vou tirar o X. Por isso, 1.400 menos X. Então, nós temos aqui, olha, 1.400 menos X. Por que menos X? Porque são as pessoas que lembram para quais dois eles votaram. E aí, aqui no E, nós vamos ter as 1.200 pessoas, os 1.200 eleitores, menos o X também. Por quê? Porque o X já está nessa intersecção. E a gente coloca essa diferença, por quê? Porque nós vamos calcular este X.
E como que nós podemos calcular este x? Lembrando que o problema também nos traz uma outra informação muito importante, que 300 eleitores não lembram em qual candidato eles votaram. Esses 300 que não lembram em qual candidato eles votaram, eles estão aqui, ó, fora. Eles não pertencem nem a este conjunto e nem a este conjunto. No entanto, que eles estão aqui, ó, N de não lembram. Quantas pessoas ao todo foram entrevistadas? 2.000 pessoas. Destas 2.000, nós vamos subtrair 300 pessoas. Por quê? Porque este número que nós encontramos são exatamente as pessoas que se recordam. Então, dos 2.000 eleitores, nós vamos subtrair 300, que são as pessoas que não lembram, e aí nós vamos ter 1.700. Então, 1.700 pessoas lembram qual candidato elas votaram. E aí, como que nós podemos organizar isso para encontrar o valor de x? Nós vamos montar uma equação. Então, a partir da observação aqui do diagrama, onde nós colocamos os conjuntos, nós vamos montar uma equação. 1.400 menos x, mais o x, mais 1.200 menos x, vai ser igual a 1.700. Então, tudo isso daqui vai ser igual a 1.700 pessoas. Por isso, nós somamos. Então, somamos tudo isso. Quando nós temos uma equação, no caso aqui é uma equação do primeiro grau, porque nós temos que encontrar o valor de x, o que nós temos que fazer? A melhor forma é isolar o x. E para isolar o x, nós temos que deixar ele sozinho. Para isso, nós vamos começar aqui os cálculos. Então, nós temos aqui 1.400 mais 1.200, igual a 2.600, perdão, 2.600, menos x mais x. Menos x mais x, olha, eu cancelo, dá zero. Isso vai ser igual a quem que sobrou aqui? Menos x. Então, nós vamos ter 1.400 mais 1.200, 2.600. Menos x mais x, zero, só que eu tenho um menos x aqui ainda, que permanece. Isso vai ser igual a 1.700. O x está isolado? Ainda não. O que nós vamos fazer para isolar ele? Percebam que nós temos 2.600 menos x igual a 1.700. Para eu isolar ele dali, eu posso tirar ele daí. Para tirar o menos x daqui, eu vou utilizar o oposto. O oposto de menos x é mais x. Então, eu venho aqui para o segundo membro, que é depois do sinal de igual, o menos x ele é negativo, o oposto fica positivo, isolo ele, tiro esse 1.700 que está no segundo membro e trago ele aqui para o primeiro membro. E ele era positivo, o oposto de mais 1.700, menos 1.700. E aí nós vamos ter 2.600 menos 1.700 igual a x. 2.600 menos 1.700, 900. X é igual a 900. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse valor de 900 é um número de pessoas que lembram tanto o candidato a deputado federal em que votaram, quanto o deputado estadual em que votaram. E aí nós podemos vir aqui para a tabela. Então, quantas são as pessoas que votaram para ambos os cargos? 900 pessoas, 900 eleitores. Sabendo disso, fica muito mais prático preencher aqui. Por quê? Porque agora nós temos a seguinte pergunta. Apenas para deputado federal, qual é o número de pessoas, de eleitores que votaram e aí, se lembram apenas para o candidato a deputado federal? Quantas eram? 1.400. Só que dentro desse 1.400 tinham as pessoas que lembravam dos dois. Então, 1.400 menos 900, 500. Coloco aqui, ó, 500 eleitores. E agora, apenas para deputado estadual, nós temos que 1.200 eleitores, 1.200 pessoas lembravam para qual deputado estadual votaram. Porém, junto com essas pessoas, nós tínhamos as pessoas que também lembravam para quem havia votado para deputado federal. Então, desses 1.200, eu vou subtrair os 900, que são as pessoas que lembram dos dois. 1.200 menos 900, 300.
Por isso, a importância de toda a situação problema, nós verificarmos o que ele está perguntando. Então, você pode registrar, você pode grifar. No nosso caso aqui, nós colocamos, olha, com cores diferentes. Mas se você tem uma situação problema, você pega essa situação problema, você faz a leitura, identifica quais são os dados e quais são as perguntas. Com esses dados, você consegue chegar à resolução. Resumindo, nós podemos perceber nesta aula que nós podemos utilizar aí os conjuntos para resolver situações problemas. Muito obrigada e até mais!